Capítulo 42. Eis que o sumo pontífice se dirige a Natanael e diz: Pelo conselho do mestre, dirijo-me casualmente a ti. Por favor, explica-me apenas o ponto mais duro da doutrina de vosso mestre. Mas peço-te, dá-me palavras claras e puras, pois com fumo não se ilumina um quarto. Diz Natanael: Sois tão tapados que não compreendeis o verdadeiro sentido desta doutrina? Não foi predito pelos profetas que o Cristo só falaria em parábolas? Sim, diz o sumo pontífice, tens razão. Diz Natanael: Bem, se sabes isso, como escriba, como podes intitular o Senhor de doido se ele, de acordo com a Escritura, fala alegoricamente? Devias pedir que ele te desse uma luz e não chamá-lo de doido. Vê, as coisas da natureza têm uma ordem pela qual são mantidas. O mesmo se dá com as coisas do espírito, que não poderiam existir sem ser pensadas ou faladas fora da sua ordem própria. Mas entre ambas existe uma correspondência exata, pois a natureza surgiu do espírito, que só poderá ser conhecida pelo Senhor. Se ele transmite coisa puramente espiritual a nós, que nos encontramos na ordem terrena da natureza, só poderia fazê-lo por meio de quadros alegóricos. Para compreendê-los, devemos tratar de despertar o nosso espírito para o cumprimento das leis divinas. Somente, então, far-se-á a luz dentro de nós e saberemos interpretar tais quadros, o que prova a diferença entre a palavra divina e a palavra humana. Presta atenção. O que para a criatura é visão, para o espírito é a percepção das coisas divinas e celestiais que somente aprazem ao ser espiritual em sua existência externa. Mas como o espírito deve ser submerso na matéria da carne deste mundo, por causa da ordem imutável de Deus, sem que jamais possa vê-lo e tampouco existir em Deus, perto de Deus e com Deus, pois uma vez que o espírito amadurece dentro da matéria e se firma na liberdade e independência de Deus, ele se encontra no inevitável perigo de ser absorvido pela matéria e destruído. Destruição esta que dificultaria uma ressurreição para a vida em Deus e seria um grande sofrimento para ele. O Senhor fala, não para o homem racional, mas para o espiritual. Se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e atira-o longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Quer dizer, se a luz do mundo te seduzir, deves conter-te e afastar-te desta luz que te atrairia para a morte da matéria. Portanto, priva-te como espírito do prazer fútil da contemplação do mundo e dedica-te com a alma às coisas puramente celestiais, pois será melhor entrar no reino da vida eterna sem sapiência mundana que com um excesso desta e um mínimo em assuntos espirituais e ser absorvido pela matéria. Se o Senhor falou em 2 olhos, mãos e pés, não se referia ao corpo e sim à capacidade dupla da visão, da atividade e da capacidade progressiva, e prevenia não ao corpo, que não tem vida, e sim ao espírito, em não se unir ao mundo, quando percebe que este o atrai em demasia. O espírito deve ter conhecimento do mundo, mas não achar prazer nele. Assim que sente que o mesmo o seduz, deve afastar-se imediatamente, pois este perigo já o está ameaçando. Este afastamento brusco exprime o quadro do arrancar do olho, e aquele que nos deu esta parábola deve ser entendido em todos os assuntos espirituais e materiais do homem, o que, a meu ver, só é possível àquele que criou tanto o espírito como a matéria, pela sua omnipotência, amor e sabedoria.
Penso que me compreendestes bem e reconhecerás o quanto pecaste contra ele, que tem tanto a tua como a minha vida em suas mãos.